Bom dia, irmãos e irmãs, a paz do Senhor a todos. Peço que você abra sua Bíblia no Evangelho de João. João, capítulo 4. Eu já tive a oportunidade de pregar nesse texto e, por conta do momento em que estamos, eu achei que fosse oportuno refletir nele de novo, sabendo que a palavra do Senhor ela nunca se repete, ela sempre se renova. E é um assunto no qual eu venho meditando, então acredito que faz sentido compartilhar também com os irmãos. Evangelho de João, capítulo 4. Peço que você deixe sua Bíblia aberta aí. Daqui a pouco a gente vai fazer a leitura. Aproveitar que hoje não tem culto à noite, então não tenho pressa aqui, né? Tem umas 2 horas, já acho que dá para terminar. É bom que a gente já entrega o jejum na ceia de Ano Novo, né? É, verdade. Então, daqui a pouco vai fazer a leitura desse texto, mas antes eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma frase. Agostinho de Hipona, ele é um dos pais da igreja e por volta do ano 400 depois de Cristo, ele escreveu um livro chamado Confissões, onde ele faz uma reflexão profunda ali a respeito da sua vida, do impacto que Cristo causou na vida dele. E nessas confissões existe uma oração que a gente até tem hoje como um poema, né? Muitos conhecem como Tarde Demais ou Tarde Demais Te Amei. E nesse trecho existe uma frase que ela contribui muito para o que a gente vai falar hoje, né, sobre o nosso assunto de hoje, onde dentro desse contexto ele diz o seguinte: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde demais eu te amei. Eis que estavas dentro de mim e eu te procurava do lado de fora. Monstruosamente me lançava desequilibrado sobre as belas coisas que fizeste. Gostaria que a gente focasse aqui nesse trecho, né? Eis que estava dentro de mim e eu te procurava do lado de fora, monstruosamente me lançando sobre as belas coisas que fizeste. E a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, sobre o fato de que muitas vezes aquilo que a gente procura está dentro de nós, porque a palavra do Senhor ela nos orienta que Cristo habita dentro de cada um de nós. E quantas vezes a gente procura isso do lado de fora? Quantas vezes a gente, ao invés de procurar se saciar no nosso Criador e no Senhor que habita dentro de cada um de nós, quantas vezes a gente não procura isso do lado de fora? Tá, eu vou aumentar um pouquinho o volume. Aumenta, por favor, para mim, é o 7. Então, quantas vezes a gente não procura do lado de fora aquilo que está do lado de dentro, que é a presença do Senhor que habita em cada um de nós? Quantas vezes a gente não procura na coisa criada aquilo que deveríamos buscar no Criador de tudo, que é Cristo Jesus, nosso Senhor? Então, a gente vai ler o texto de hoje, para a gente poder, então, entender um pouco mais sobre esse assunto. Então, João, capítulo 4, peço que você acompanhe a leitura. Vai dizer assim o texto: quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar pela região de Samaria. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto a um poço. Era por volta do meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água, e Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água.
Amém. Por enquanto só até aí. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, te damos graças pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque por ela o Senhor tem nos orientado a viver uma vida que te agrada. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor, sendo um Deus rico em misericórdia, nos abençoou com a dádiva de ter a tua palavra aqui, Senhor, diante de nós. Clamamos a ti para que nesse momento o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor use a minha vida para edificar a tua igreja, de maneira, Senhor, que o teu nome seja glorificado também, para que possamos todos sair daqui, Senhor, saciados pela pessoa de Cristo. Amém. Em nome de Jesus. Amém. A gente vai usar uma porção maior do texto, a gente vai até o verso 30, mas inicialmente a gente leu esses primeiros versículos e durante a meditação a gente vai ler os próximos. Então a gente vai falar um pouco sobre esse episódio de Jesus e a mulher samaritana e o que esse texto nos ensina e como ele se relaciona conosco nos dias de hoje. É interessante que, se a gente voltar um pouquinho aí, lá no capítulo 1 do Evangelho de João, lá no verso 11 vai dizer assim, falando sobre o verbo de Deus que veio ao mundo. Então João fala o seguinte: veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, e nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Isso vai ficar muito claro para a gente nesse texto de hoje. Que aqueles para quem Jesus veio, isso é o povo judeu, que na teoria deveria esperar pelo Messias, eles não reconheceram como Deus, não viram em Jesus a pessoa do Cristo, a figura messiânica. Mas a todos aqueles a quem o Pai escolheu, a quem Deus escolheu, a estes foram dados o poder de serem chamados filhos de Deus, ainda que fossem samaritanos, ainda que fossem pecadores como eu e você. Aqueles que receberam a Cristo receberam também o poder de serem chamados filhos de Deus. Uma outra característica que a gente também vai ver no Evangelho de João é a presença constante desse elemento da água. Você percebe que lá no comecinho a gente já tem João falando sobre João Batista, que batizava as pessoas na água. Depois a gente vai ver que o primeiro milagre de Jesus narrado no Evangelho de João também é Jesus transformando água em vinho. Depois a gente tem a conversa de Jesus com Nicodemos, que é o nosso contexto aqui mais imediato, onde Jesus fala para ele da necessidade de nascer de novo, de nascer da água e do Espírito. Depois a gente tem esse texto da mulher samaritana, onde tem todo esse envolvimento com a água e com se saciar na pessoa de Cristo. Depois a gente tem, no capítulo 5, a cura de um paralítico no tanque de Betesda, onde ali ele buscava numa água o milagre, e ele encontra esse milagre, essa transformação na pessoa de Cristo, que é a fonte de águas vivas. Depois a gente tem no capítulo 7, na festa dos tabernáculos, Jesus associando a água à pessoa do Espírito Santo. E depois no capítulo 13 tem Jesus lavando os pés dos discípulos com água. Enfim, esse elemento é muito presente no Evangelho de João, e sempre que ele aparece, sempre que ele é enfatizado, ele traz essa ideia de transformação, assim como a água que se transforma em vinho, assim como o nascer de novo, através da água, onde a gente se transforma numa nova criatura. A gente tem esse elemento da água presente, sempre trazendo essa associação com o Espírito de Deus, que ao ser entregue à vida de uma pessoa, ao ser revelado na vida de uma pessoa, gera a transformação. E isso que vai acontecer com a mulher samaritana. Ela que vivia em busca de ter a sua alma saciada, mas só encontrou isso na pessoa de Cristo, que é a água que dá a vida eterna. E a gente vai falar um pouco também sobre como isso fala aos nossos corações no dia de hoje. Então, o nosso contexto imediato, tanto anterior como posterior, eles vão narrar o encontro de Jesus com pessoas inusitadas. Como a gente já falou, um capítulo antes ele vai encontrar com Nicodemos, que era um mestre da lei. Depois ele vai encontrar com um oficial do rei. Depois ele vai encontrar com um paralítico no tanque de Betesda. São encontros, mais especificamente 4 encontros aqui que vão nos mostrar a necessidade daquelas pessoas de encontrar a pessoa de Cristo, e de que só Cristo poderia saciar a vontade daquelas pessoas, o desejo daquelas pessoas. E hoje o nosso texto, então, vai falar sobre essa mulher samaritana que tinha uma necessidade
e que ela mesma não sabia qual era a necessidade, mas Cristo apresentou isso para ela e saciou a sua sede. Então, se a gente voltar um pouquinho lá na conversa com Nicodemos, o texto vai apresentar para a gente que Jesus ficou na Judéia, onde, junto dos seus discípulos, ele realizava o batismo nas águas, que era o batismo de João Batista, o batismo de arrependimento. E esses atos foram notados pelos seguidores de João, que apresentaram essas coisas para João. Os discípulos de João disseram isso a ele: olha, Jesus está batizando também as pessoas, assim como você faz. E assim como os seguidores de João notaram isso, também os mestres da lei, as autoridades religiosas, também notaram isso. E isso incomodou muito aqueles mestres, porque eles já estavam irritados com a pessoa de João e com tudo que ele estava causando, pela pessoa de João em si, que tinha nos mestres da lei, ele fala, né, raça de víboras, ele condena todo aquele sistema religioso. Então eles já tinham esse problema com João, e agora aparece Jesus batizando mais pessoas do que João. O texto até vai dizer que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos batizavam ali sob a ordem de Jesus. Então os ânimos foram se esquentando ali entre Jesus, autoridades religiosas, a ponto disso fazer com que Jesus saísse daquela região. É o que vai dizer o verso 1, né? Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais do que João, então ele decide sair daquela região. Quando a gente estudou aqui o Evangelho de Mateus, a gente falou várias vezes sobre isso, sobre o fato de Jesus evitar esses conflitos muito cedo, quando ainda não era a hora de ter esse conflito mais pessoal com os líderes religiosos. Então, antes que fosse a hora da crucificação, Jesus evitava esses conflitos mais quentes ali entre ele, as autoridades religiosas. Então, ele decide sair de onde ele estava e partir para a região da Galileia. Então, a rota que eles passavam seria... durante o percurso, eles iriam passar por Samaria. Não era a rota preferida entre os judeus, porque eles evitavam os samaritanos a todo custo, mas para que fosse feita outra rota, para que eles fossem para Galileia por outro caminho, seria um caminho muito maior, eles teriam que cruzar o Rio Jordão. Então, por isso, o texto vai expor aí a necessidade de Jesus passar por Samaria. Afinal de contas, o texto dá essa aparência de pressa, de Jesus querer sair rápido, porque estava tendo aqueles conflitos. Então, ele precisava passar por Samaria, mas, claro que lendo o texto como um todo, a gente percebe que não era só uma necessidade geográfica, mas também uma necessidade espiritual, de fazer a vontade do Pai. Havia um plano maior do Cristo de passar por aquele caminho, porque ele tinha um encontro marcado, mesmo que a pessoa com quem ele fosse se encontrar não soubesse disso. E qual era o problema que havia entre judeus e samaritanos? Eu não vou tomar muito tempo aqui, porque a gente não tem muito tempo, mas para resumir, depois que houve ali o cerco dos assírios, em 721, 22 ali antes de Cristo, os israelitas que foram deportados, enfim, alguns dos israelitas se misturaram com o povo assírio, e eles criaram ali um povo misto de origem que não era pura, de acordo com os judeus. E não só isso, isso também afetou a religião deles. Eles também começaram a ter práticas religiosas diferentes daqueles que não estiveram ali sob o domínio dos assírios. E quando eles retornaram do exílio, esse povo que se misturou com os assírios, os judeus viram eles como um povo rebelde, como um povo mestiço, como um povo que não fazia mais parte do povo de Deus, como um povo separado. E por isso eles criaram todo esse ranço, né, como a gente costuma dizer hoje, dos samaritanos. E aí, por volta do ano 400 a.C., os samaritanos construíram um templo rival com o templo de Jerusalém, que ficava no Monte Gerizim, onde eles ergueram ali um altar com 2 bezerros de ouro para fazer ali uma menção à libertação de Deus ao povo de Israel. E aí eles ficaram ali naquela idolatria, né, a um Deus que não era o mesmo Deus dos judeus, de acordo com eles. E aí tudo isso causou essa animosidade entre judeus e assírios. Além disso, samaritanos. Além disso, uma característica dos samaritanos é que eles não acreditavam, eles não davam valor aos profetas, eles acreditavam apenas no Pentateuco. E isso é importante a gente entender para o decorrer da nossa mensagem. Então, não havia nenhum tipo de contato ou simpatia entre judeus e samaritanos. Era uma coisa muito séria.
Não é como a gente tem hoje entre carioca e paulista, né? Que tem aquela rixazinha ali de costume, né? Que é cultural, bolacha ou biscoito, essa coisa assim que até tem um pouco de graça. A coisa aqui era muito séria. Eles evitavam cruzar olhares, era tipo assim, não passavam na mesma rua, eram coisas bem sérias. Mas mesmo assim, Jesus e seus discípulos resolvem tomar essa estrada, esse caminho que vai passar por Samaria, e eles chegam então à cidade de Sicar, é o que vai dizer o verso 5. Assim, chegou Jesus, também seus discípulos, a uma cidade samaritana chamada Sicar. Sicar que significa a cidade dos embriagados ou o lugar dos bêbados. Um lugar bem simpático, né? Enfim, acho que qualquer um de nós gostaria de evitar um lugar com esse tipo de nome, mas ainda assim, o texto vai nos informar que Jesus estava ali com seus discípulos e também o texto nos informa qual era a hora que Jesus chega, por volta do meio-dia. Imagine você andar naquele contexto de muito calor, assim como a gente passa aqui às vezes, né? Só que eles não tinham ar-condicionado, não tinham, enfim, os nossos recursos para se livrar do calor. E aí, por volta do meio-dia, quando o sol está a pino, Jesus então decide parar por ali para poder se refrescar, para descansar. Afinal de contas, não deveria ser fácil caminhar com o sol na cabeça. E assim é onde a gente vê aí no verso 6, né, que ali ficava o poço de Jacó, e Jesus, cansado, sentou-se ali, e era por volta do meio-dia. E a partir daqui é que o nosso texto vai começar a ter o seu conflito, né? A passar por uma outra fase. A partir daqui, uma série de paradigmas e de costumes e preconceitos vão ser quebrados e postos de lado, porque Jesus tinha uma intenção com aquela mulher samaritana. E aí a gente vai ler aqui o restante do texto, que diz assim, a partir do verso 7. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água e Jesus lhe disse: dá-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade a comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como o Senhor, sendo um judeu, pede água para mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria água e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: o senhor não tem nem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o senhor é maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu esse poço do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede e nem precise vir aqui buscá-la. Então, a mulher samaritana entra aqui em cena. Aqui a gente já tem um fato curioso que deve ser observado, porque ao que indica o texto, a mulher estava sozinha. Ela foi buscar água no poço sozinha. Em nenhum outro momento aqui a gente vai ver a figura de uma terceira pessoa. É sempre Jesus e a mulher, até que os discípulos voltam. Então a mulher aparentemente estava sozinha. E o mais comum era que as mulheres fossem acompanhadas para retirar a água do poço. Elas geralmente se uniam entre elas para buscar essa água no poço. O mundo sempre foi mundo, então era comum que elas se juntassem para evitar qualquer tipo de sobressalto ali no meio do caminho. Elas se juntavam, iam um grupo grande de mulheres buscar água no poço, mas o texto diz que aquela mulher foi sozinha. E não só isso, o que também é curioso é que geralmente as mulheres iam mais cedo, justamente para evitar o calor do meio-dia, para evitar o sol ali, a intensidade do calor. Elas iam bem cedo na primeira hora do dia, mas aquela mulher foi ao meio-dia. O que nos faz entender, meus irmãos, que aquela mulher evitava estar perto de outras pessoas. E por que ela evitava estar perto de outras pessoas? Porque mais à frente a gente vai ver qual era a sua situação social. Uma mulher com vários casamentos, com vários divórcios, e por isso certamente ela evitava esse contato com outras pessoas, evitava estar em grupo, ela era uma mulher sozinha. Sendo assim, lá estava ela sozinha tirando água do poço. E o verso seguinte vai justificar o motivo pelo qual Jesus pede água para aquela mulher. Os seus discípulos não estavam ali, eles foram comprar alguma coisa, e aí Jesus
diz para aquela mulher, olha, já que você tem os recursos aí para tirar água do poço, eu estou com sede, meio-dia, estou caminhando aqui um tempão já com os meus discípulos, me dá um pouco de água. E aqui Jesus vai quebrar um costume e um paradigma que durava mais de 700 anos. Primeiro, Jesus fala com uma mulher, o que já era, né, socialmente e culturalmente muito estranho. Naquela cultura, falar, principalmente um rabino, né, alguém que tinha uma posição religiosa superior, que era um mestre, alguma coisa assim, falar com uma mulher publicamente não era correto, não era recomendado, era algo que poderia causar um tipo de escândalo. E não bastasse ela ser uma mulher, ela não era nem uma mulher judia, ela era uma mulher samaritana. Então, o que Jesus faz aqui certamente causou um grande espanto naquela mulher. Porque não só o fato dela ser mulher, mas também samaritana, e Jesus fala com ela, se dirige a ela e pede a ela água para beber. Muitas coisas envolvidas numa mesma narrativa. Jesus poderia ter aqui a sua imagem manchada num simples pedido de água. Muitas pessoas que se vissem Jesus naquele contexto poderiam descredibilizar ou desacreditar o seu ministério pelo simples fato de ele pedir água para uma mulher samaritana. Mas, meus irmãos, não há limites ou barreiras ou qualquer outra coisa que seja capaz de impedir o desejo, o amor e a graça de Deus para resgatar aqueles que fazem parte do seu povo. Se Deus determinou que Ele vai salvar uma pessoa, não importa qual é o seu contexto social, onde ela mora, de onde ela veio, quais são as suas origens, porque a graça de Cristo é superior a tudo isso. Quando Jesus conversa com Nicodemos, ele vai dizer uma frase muito interessante, ele vai dizer assim, o Espírito sopra onde quer. Isso é, não depende de nós, dos nossos costumes, não depende daquilo que a gente julga ser o correto ou o incorreto, depende da graça e do amor de Deus, que por livre e espontânea vontade decide se encontrar com pessoas improváveis, assim como um dia ele se encontrou comigo e com você. Jesus não se preocupou em ter a sua imagem manchada quando ele te encontrou e quando ele me encontrou na situação em que nós estávamos antes de conhecer ele. Pense que talvez você mesmo, na posição de Jesus, não iria ao seu encontro se você fosse ele, para não querer manchar a sua imagem. Eu não iria ao meu encontro. E aqui a gente já pode tirar uma reflexão, meus irmãos, porque muitas vezes a gente se julga superior a Jesus, mesmo sem falar, mas nas nossas ações. Afinal de contas, quando foi a última vez que a gente se sentou perto de alguém, que a gente sabe que tem necessidade de receber a água da vida, de receber a presença de Jesus, mas pelo simples fato daquela pessoa não fazer parte de um estereótipo ou de algum tipo de pré-requisito para a gente se aproximar, muitas vezes a gente não se aproxima. Quantas vezes a gente olha para uma pessoa que está caminhando a passos largos para o inferno, a gente não se aproxima, a gente não apresenta a pessoa de Cristo, porque a gente pensa, não, Cristo não vai se meter ali. Cristo não vai querer se sujar para buscar aquela pessoa. Mas, meus irmãos, Cristo foi te buscar e foi me buscar, então por que Ele não faria isso com qualquer outra pessoa? Quando a gente age assim, com esses pré-requisitos, quando a gente olha para uma pessoa e pensa que ela talvez não seja digna de receber o Evangelho, isso revela pelo menos 3 comportamentos que dizem respeito à nossa pessoa. O primeiro é, ou a gente não tem convicção daquilo que a gente crê, e por isso a gente não apresenta Cristo para as pessoas, porque Cristo é capaz de mudar qualquer cenário. Ou a gente não aprendeu nada com os exemplos de Cristo, porque Ele mesmo não tinha problema nenhum com isso, afinal de contas era um judeu, um mestre, desenvolvendo um diálogo com uma mulher samaritana. Ou então, o fato de que aquela pessoa que a gente vê, ou que a gente conhece, estar indo para o inferno não nos faz mal nenhum, não nos incomoda. A gente pensa, tanto faz, eu estou salvo mesmo. Mas, meus irmãos, a palavra do Senhor nos ensina a pregar o Evangelho a toda criatura. Porque a graça de Deus não tem limite. O Espírito sopra onde quer. E muitas vezes o que nos falta, meus irmãos, é ter a convicção do que cremos para pregar a palavra de Deus e apresentar às pessoas sedentas, embora elas não saibam, mas só Cristo pode saciar a sede da vida delas. Mas ainda antes de receber essa revelação de quem é Jesus, a mulher se espanta. Ela tem uma reação inesperada com tudo aquilo que estava acontecendo. O verso 9 deixa isso muito claro. Ela fala, olha, como que o Senhor, sendo um judeu, pede água para mim, que sou mulher e samaritana? É o mesmo sentimento dos judeus, que os judeus têm para com os samaritanos também tinham para com os judeus, era uma coisa ali
recíproca. Então, aquela mulher, ela simplesmente poderia não falar nada ou ignorar Jesus ou seguir o seu caminho. Isso não seria estranho, já que eles não tinham uma boa relação. E ela faz essa pergunta: como que o Senhor, sendo um judeu, pede água para mim que sou mulher e samaritana? Como quem diz: olha, vocês, o simples fato de vocês tocarem no mesmo objeto que nós, torna vocês impuros. Isso era tradição oral. Se eles tocassem no mesmo objeto que um samaritano tocou, os judeus eram impuros, se tornavam impuros e tinham que fazer todo aquele ritual de purificação. Como que vocês, sendo judeus, que nem olham para a nossa cara, que nem se importam conosco, agora está aqui me pedindo água? Eu imagino que na cabeça daquela mulher, ela pensou assim: esse cara deve estar morrendo, porque para ele falar isso comigo, ele deve estar numa situação muito complicada. Mas ela não sabia, meus irmãos, que ela estava na presença daquele que não pode ser contaminado. Porque, ao contrário, ele purifica tudo que toca. Ele não é contaminado por aquilo que ele toca. Aquilo que Jesus toca se torna puro. Nada é capaz de tornar Cristo impuro, porque Ele é o Senhor de tudo. Ele é aquele que nunca pecou e em quem não se acha pecado. Ele é aquele que é perfeito, o Filho de Deus perfeito. Por isso, onde Ele toca, seja lá o que for, pode ser a pessoa mais impura desse mundo, a partir do toque de Cristo, do lavar precioso do seu sangue, aquela pessoa é purificada. E aqui então Jesus começa a se revelar para aquela mulher como sendo algo muito além do que um simples viajante cansado que buscava água, mas alguém que carrega consigo o dom de Deus, isso é, a vida eterna, que só Ele pode dar. Mas não só isso, aproveitando aquele contexto no qual eles se encontravam, Jesus passa do viajante cansado que pede água, ele muda a figura desse viajante que queria água para aquele que portava a água da vida. Primeiro ele pediu a água, agora ele está oferecendo água para aquela mulher. Ele vai dizer: olha, se você soubesse quem é que fala com você, você não iria, ao invés de eu te pedir água, você ia me pedir água, porque a água que eu tenho para te dar é uma água que se você beber, você nunca mais vai ter sede. Só que assim como Nicodemos, né, que é uma conversa bem conhecida, Nicodemos não entendeu quando Jesus disse que era necessário nascer de novo. Ele não entende isso. Ele fala: bom, como é que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Isso é impossível. A mulher também não entende o que estava acontecendo aqui. Ela diz: olha, o verso 11 vai deixar muito claro isso. Ela vai dizer: olha, o senhor não tem nem balde para cavar o poço, para buscar água no poço. Como é que você vai me dar água? Né? Eu imagino ela olhando para Jesus ali, um viajante sem nada, sem carregar nada, e completamente, enfim, cansado e sem água ali para oferecer, e ela olha para ele e fala: bom, nem balde você tem, como que você me oferece essa água para beber? Porque o termo que Jesus usa aqui como água viva, para falar para aquela mulher que ele tinha essa água para oferecer, também era usado, né, o termo original, para se referir à água fresca, uma água corrente. Então a mulher não foi capaz de compreender o sentido metafórico das palavras de Jesus, que aquela água viva se referia a ele mesmo, e não a uma água fresca que ele poderia oferecer a ela. Isso dificultou então a compreensão dela, porque, bom, a gente tem o texto todo aqui, a gente sabe como vai terminar, mas ela não sabia, não fazia ideia do que estava acontecendo. E imagine você estando de um lado de um poço que, historicamente falando, ele tinha aproximadamente 30 metros de profundidade ou mais, porque esses 30 metros foi descoberto recentemente, né, historicamente falando, então é possível que ele fosse ainda mais fundo. Então imagina você do lado de um poço com 30 metros, com seu cântaro ali, com seu balde, prestes a pegar água, e ver alguém te oferecer água, sendo que essa pessoa não tem nenhum copo, não tem nenhuma cordinha para baixar ali para pegar uma água para você. É estranho, né? Parece uma piada. E aí Jesus, com toda a paciência e com todo o amor, ele tenta facilitar o entendimento das palavras para aquela mulher. E ele vai deixar claro, então, que ele não está falando da água do poço, mas de outra água. Essa água que é a água que ele oferece, é uma água que é capaz de saciar a sede e fazer jorrar fontes para a vida eterna. Aqui as palavras já mudam, aqui o texto já ganha um novo significado. A água que vinha do poço, cavado pelo patriarca Jacó, saciava a sede momentânea. Mas a água que Cristo estava oferecendo para aquela mulher era uma água que saciava a sede da alma. Uma sede que depende do derramamento do Espírito Santo para que seja suprida.
E isso tem um simbolismo muito forte, porque ele coloca a pessoa de Cristo como sendo superior aos patriarcas. E lembre-se, os samaritanos acreditavam somente, eles consideravam somente o Pentateuco, somente os 5 primeiros livros da Bíblia. Isso é, para eles, os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, eles eram a maior representação religiosa que eles poderiam ter. E aqui, quando Jesus oferece uma água superior à água que aquela mulher estava pegando, ele se coloca como sendo superior a Jacó, que foi quem cavou aquele poço. É por isso que ela pergunta, bom, o Senhor se considera maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço? E aí Jesus responde a pergunta dela, porque sim, Cristo é maior do que Jacó. E ele não é só maior do que Jacó, mas maior do que todos os patriarcas, maior do que todos os profetas. Cristo é superior a tudo isso, porque tudo isso que veio antes era uma sombra que projetava a imagem do Cristo. Aquele que estava diante daquela mulher, aquela mulher não estava diante ali de um líder religioso, ou de um patriarca, ou de um profeta. Ela estava diante do próprio Deus em figura humana, do próprio Deus encarnado. Se eu fosse Jesus aqui, no que ela perguntasse, você é maior do que nosso pai Jacó que cavou esses poços? Eu ia abrir uns 15 poços na frente dela ali. E aí, quem é maior? Mas Jesus não está preocupado, meus irmãos, com efeitos especiais, né? A preocupação de Jesus é saciar uma alma sedenta, é salvar o perdido. Porque, como a gente já falou, o poço que Jacó cavou, ele saciava uma sede momentânea, mas a água que Cristo oferece é uma água para a vida eterna. É uma água que é capaz de saciar a nossa alma para sempre. E, de novo, a mulher samaritana, ela segue, né, tentando entender ali as palavras de Jesus, e ela continua entendendo aquilo como algo físico, como algo ali pertencente, né, ao mundo físico, e ela vai dizer, bom, então, eu quero que o Senhor me dê essa água, para que eu nunca mais tenha que vir buscar aqui. Né? A gente já falou que ela estava ali ao meio-dia, porque ela não podia se misturar socialmente por conta da sua condição social, e alguém oferece uma água que ela nunca mais vai precisar buscar outra água, então ela fala, bom, se o Senhor tem, então me dá, porque eu não quero voltar aqui meio-dia, de novo para buscar água nesse calor. Ela continuava ali entendendo as palavras de Jesus como sendo algo literal. Mas aí o texto vai caminhando e a gente vai chegar então ao ápice do nosso texto, porque por mais que aquela mulher ainda não tenha entendido o que Jesus estava falando, ou até mesmo quem era Jesus, com quem ele estava falando, Jesus então resolve atender o pedido daquela mulher para que ela fosse saciada, mesmo que esse pedido que ela tenha feito aqui, quando ela fala, olha Senhor, eu quero que me dê essa água para que eu nunca mais tenha sede, e nem precise vir buscá-la, ainda que esse pedido não tenha sido feito de modo genuíno, porque ela não tinha entendido ainda o que Cristo estava falando, ainda assim Cristo, por sua graça e misericórdia, resolve então conceder a ela esse pedido. Mas, antes que ele fizesse isso, era necessário que ele tocasse na real necessidade da vida daquela mulher. Porque todos nós, meus irmãos, para que possamos ter uma vida com Cristo e ter a dimensão da obra redentora de Cristo em nossas vidas, a gente precisa passar pelo processo chamado de convicção de pecados. E essa convicção não vem do nosso próprio eu, porque nós somos pecadores, então o pecado faz parte da nossa natureza. A convicção de pecados, ela vem do próprio Deus, que nos convence de quem nós somos, que nos convence de qual é o nosso lugar, que nos convence daquilo que temos feito e nos mostra o quão pecadores nós somos e o quão carentes nós somos de um Deus santo, puro, para que possamos habitar em sua presença. Só Deus é capaz de nos dar essa convicção. Por quê? Porque Deus não conhece o pecado. Nosso Deus é um Deus santo. E por não conhecer o pecado, Ele nos mostra o quão distante nós estamos da sua presença. E Ele nos mostra a necessidade do arrependimento. Como já vimos, o fato daquela mulher ir naquela hora buscar água sozinha era um grande indicativo de que ela tinha consciência, de que ela era uma mulher que tinha uma vida social muito errada. Ela sabia disso. Ela não estava ali sozinha por acaso, ela estava ali sozinha por conta da sua condição. Ela sabia o que ela fazia de errado, mas ela continuava fazendo. Ela precisava da convicção de seus pecados, ela precisava de toque divino
que mostrasse para ela da sua necessidade de um Deus santo, que só Ele era capaz de saciar a sua sede. Assim como acontece também com cada um de nós, meus irmãos, no nosso processo de salvação. Um dia, Deus toca nas nossas vidas e a gente percebe o quão distante nós estamos da sua santa presença. E é por isso que a maioria das pessoas, quando sente o tocar de Deus, o mover do Espírito Santo, chora. Porque, meus irmãos, quando a gente está diante da presença do Senhor, a gente se sente constrangido. E é um constrangimento que nos leva a perceber a graça e o amor de Deus, que mesmo sendo Deus tão santo, se relaciona com pessoas tão pecadoras. Então, Cristo resolve tocar na ferida daquela mulher, e Ele vai dizer, a partir do verso 16, do nada, Cristo vai mudar o assunto, Ele vai dizer, olha, vá, chame o seu marido e volte aqui. E eu imagino o semblante daquela mulher se transformando naquele momento, e ela responde, eu não tenho marido. E aí Jesus vai falar, olha, você tem razão ao dizer que não tem marido, porque você já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. O clima deu uma baixada aqui, agora o negócio ficou um pouco mais tenso, né? Como a gente já falou, não há barreiras, meus irmãos, que impeçam o amor e a graça de Deus para salvar aqueles que pertencem ao seu povo. Jesus, a manifestação física do Deus Todo-Poderoso, o Rei da Glória, como o próprio João vai dizer, o Verbo de Deus encarnado, aquele que sempre existiu, aquele que nunca foi gerado, porque existe desde a eternidade, aquele que a tudo pertence, pois tudo foi sujeito a Ele, aquele que vive à destra de Deus, que recebe glórias dos anjos 24 horas, aquele que se assenta no alto e sublime trono, Ele escolheu por livre e espontânea vontade se sentar do lado de uma mulher que tinha 5 maridos, que já tinha passado por 5 casamentos, uma mulher pecadora, que estava num relacionamento que não era um relacionamento legítimo, e Ele oferece para ela uma água que só Ele pode dar. A tradição oral daquele tempo não aprovava mais do que 3 casamentos por pessoa. E aquela mulher já tinha passado por 5 e ainda se encontrava num relacionamento imoral diante da lei, porque aquele homem com o qual ela se relacionava não era o marido dela. E mesmo assim, ali estava Jesus, oferecendo uma nova vida para aquela mulher. Então note que ao ser questionada por Jesus para que ela busque seu marido, ela responde de modo parcial, né? Ela vai dizer, olha, eu não tenho marido. Talvez tentando desviar ali o assunto que Cristo estava puxando, ela tenta falar, olha, eu não tenho marido, né? Mas, às vezes, meus irmãos, para que a ferida cicatrize da maneira correta, a gente precisa de intervenções dolorosas. Eu lembro que uma vez eu me machuquei, fiz um machucado no pé, e, enfim, estava ruim ali a cicatrização. Eu lembro que minha mãe falou, olha, a gente vai precisar limpar isso aí, vai doer, mas para poder cicatrizar melhor. Eu lembro que ela pegou uma escova e foi ótimo. Foi um dia de glória. Esfregou aquele machucado, eu lembro que ardeu para o chuchu, terrível. Mas fato é que depois que ela fez isso, cicatrizou muito melhor. E às vezes é isso que a gente precisa, irmãos. Da parte de Cristo, que Cristo toque na nossa ferida para que ela cicatrize. Porque quando Cristo lança a luz sobre os pecados, meus irmãos, é porque só Ele pode apagar esse pecado. Diferente de nós, né? Que a gente expõe os pecados dos outros sem nenhuma condição de purificar esses pecados, e a gente faz isso com prazer, para diminuir outras pessoas, ou para a gente se colocar numa posição superior. Quando Cristo faz isso, a gente faz isso na intenção de perdoar. Aquela mulher não estava entendendo, ela não havia percebido que ela estava diante do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E que aquele que estava ali falando com ela, que estava chamando a atenção para o pecado dela, era quem podia perdoar os pecados dela, quem podia oferecer a ela uma vida nova. Então, a partir dessa revelação de Jesus, acerca de qual era o estado da vida daquela mulher e dos acontecimentos passados da vida dela, a mulher reconhece então ele como um profeta. A partir disso, a mulher levanta uma questão que vai ser central aqui, que é central, né, na divisão entre judeus e samaritanos, onde ela vai falar sobre qual era o lugar para adorar o Senhor. E perceba,
aqui o texto vai mudar de novo do nada. Primeiro ele muda quando Cristo fala em relação aos maridos da mulher. Agora ela vai mudar o assunto, ela vai dizer, olha, agora eu sei que o Senhor é um profeta. Reconheceu que Jesus é um profeta, ok. Aí ela muda de assunto, ela vai dizer, nossos pais adoravam neste monte. E aqui certamente ela apontou para o Monte Gerizim. Mas vocês dizem que Jerusalém é o lugar certo e onde se deve adorar. Então, ela levanta uma questão, como a gente falou no início, os samaritanos, eles adoravam o Senhor em outro templo que foi construído no Monte Gerizim, e enquanto os judeus adoravam o Senhor no Monte Moriá, eles adoravam no Monte Gerizim, e ambos diziam servir o mesmo Deus, que era o Deus de Abraão, o Deus de Moisés, mas eles possuíam essas diferenças teológicas e práticas e tudo mais, então ela faz uma questão, olha, agora eu sei que o Senhor é um profeta, então me responde uma pergunta, aonde a gente tem que adorar? Qual é o lugar certo? É aqui ou é em Jerusalém? A gente não pode afirmar com certeza qual foi a intenção dela ao perguntar isso, mas no primeiro momento o que parece é que ela quer mudar de assunto, né? Ela percebe ali que a vida dela está sendo tratada, que Jesus está falando dos seus maridos, ela percebe que ela está sendo exposta diante de uma situação que ela tem vergonha, mas, então por conta disso, o que parece é que ela tem esse desejo de mudar o assunto, de mudar o rumo da conversa. Mas quando ela fala ali, quando ela reconhece ali, né, a pessoa de Cristo como profeta, e não só isso, quando ela vai falar lá no verso 29, ela vai dizer assim, venham comigo e vejam, um homem que me diz tudo que eu tenho feito, não seria por acaso ele o Cristo? A gente percebe então que, ao levantar essa questão, a intenção daquela mulher era testar até onde ia aquela oferta feita por Jesus em relação à sua vida, porque se ele dissesse para ela que o lugar correto de adoração era Jerusalém, muito provavelmente ela iria entender que Jesus era só mais um judeu tentando convencer ela de que a religião dos samaritanos era errada. Mas para reforçar ainda mais tudo que Jesus vinha dizendo, a resposta de Jesus, além de surpreender aquela mulher, ela possui um caráter profético para um dos propósitos do ministério de Jesus. Veja o que vai dizer aí o verso 21 até o 24. Vai dizer, mulher, acredite no que eu digo. Vem a hora em que nem nesse monte e nem em Jerusalém vocês adorarão. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses quem o Pai procura. Deus é espírito. É necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A resposta de Jesus para aquela mulher se divide em 3 partes. Primeiro, ele convida aquela mulher para que ela creia no que Jesus diz. Não é um creia em mim, né, como quem crê para a salvação, como quem crê com fé na pessoa de Cristo como o Messias, mas é literalmente acredite no que eu vou te dizer a partir de agora. O que eu vou te falar a partir de agora é verdade, acredite nisso que eu vou te dizer, nessa revelação. Sendo assim, o primeiro ponto da resposta revela que tanto o Monte dos Samaritanos como o Templo de Jerusalém estavam se tornando naquele momento obsoletos. Porque a partir de agora, o próprio Cristo estava no mundo, o próprio Deus estava ali encarnado, portanto não era mais o lugar de adoração, o Templo de Jerusalém ou o Templo dos Samaritanos, porque Cristo é o verdadeiro templo. Amém. Lá no capítulo 2, verso 19 e 21, ao contemplar ali o templo, né, e toda a sua grandiosidade, Jesus vai dizer, olha, esse templo aqui pode ser destruído em 3 dias, em um dia e ser reconstruído em 3 dias. E aí todo mundo fica ali, né? Como assim? Que papo é esse? Como é que ele vai destruir o templo e reconstruir em 3 dias? Quem é ele? Nem o melhor engenheiro do mundo conseguiria fazer isso. E o texto vai dizer que as pessoas não entendiam que Jesus se referia ao seu próprio corpo, porque ele é o templo de Deus. Ele é a representação máxima da presença de Deus no meio do seu povo. A segunda parte da resposta vai expor para aquela mulher que, embora os espaços físicos de adoração estivessem se tornando obsoletos, a salvação vem dos judeus. Isso é um fato, e não dos samaritanos. Jesus responde, ele fala isso, olha, vocês adoram o que vocês não conhecem. Por quê? Porque desde que os reinos se dividiram e que os samaritanos fizeram ali o seu próprio templo, estabeleceram ali a sua própria teologia, que se baseava somente no Pentateuco,
eles se afastaram das revelações de Deus, principalmente por meio dos profetas, que falavam sobre o Messias que viria, sobre o servo sofredor que viria, e que ele viria do meio dos judeus. Então, embora houvessem muitos problemas ali entre judeus e samaritanos, havia necessidade de reconhecer que o plano de Deus era que a salvação viesse do meio dos judeus. É por isso que João vai falar lá no capítulo 1, o texto que a gente leu no começo, que ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. E veja aqui mais um paradoxo da graça da salvação de Deus, porque a salvação veio dos judeus, a salvação vem dos judeus, mas ela se revelou a uma mulher samaritana. Porque o Espírito sopra onde quer, meus irmãos. Amém. E terceira e última parte da resposta de Jesus diz respeito ao fato de que, mesmo após essas duas primeiras partes da resposta, ainda fica a questão: onde deve se adorar então? Como adorar? Então Cristo vai sintetizar a sua resposta. Ele vai dizer: olha, chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, porque Deus é espírito, então é necessário que se adore em espírito e em verdade. Adorar a Deus em espírito, note que a palavra espírito aqui não está com a letra maiúscula, não se refere ao Espírito Santo, mas ao dizer que Deus é espírito e tem que ser adorado em espírito e em verdade, isso significa que Deus está em todo lugar, ele não se restringe a um templo ou a um monte, Deus está em todo lugar, ele é onipresente. E por isso ele não tem que ser adorado só em Jerusalém, ou só no Monte Gerizim, ou só na Igreja Nova Vida de São Cristóvão. Ele é espírito e como espírito ele tem que ser adorado em todo lugar, onde quer que estejamos. E como adorar a Deus em todo lugar? Adorando em verdade. E o que é verdade? Cristo vai dizer em outro momento: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O termo verdade, no Evangelho de João, ele é constantemente usado para se referir a Cristo, né? Vide lá o começo, no capítulo 1, quando João vai falar sobre isso. Isso é uma adoração sincera, uma adoração verdadeira. É aquela que não depende de espaço físico, porque entende que Cristo habita dentro de nós e por isso nós estamos livres para adorar o Senhor onde quer que estejamos. Porque Cristo nos garante esse livre acesso à presença de Deus. A adoração verdadeira exige a crença na verdade do Verbo de Deus encarnado que habita dentro de cada um de nós. E a gente poderia se perguntar, quando Deus procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade, quantos de nós somos achados por Ele? A vida com Deus, meus irmãos, ela não se restringe a esse templo que nós chamamos de igreja. Deus é espírito e Ele não está sujeito a esse lugar. Ele está onde estamos e tem que ser adorado aonde nós estamos. É interessante porque mesmo depois de tanta teologia, mesmo depois de tanto conhecimento que a gente tem a respeito da revelação, a gente continua muitas vezes com esse mesmo pensamento. Eu vou para a igreja adorar o Senhor. Tudo bem, faz parte do culto, mas a igreja não é o lugar para se fazer isso. Não é somente a igreja. Porque, meus irmãos, Deus não está aqui, nesse espaço físico. Deus está dentro de cada um de nós. Quando nós saímos da igreja, isso aqui se torna apenas um espaço físico. Porque a igreja de Cristo somos eu e você. E muitas vezes a gente pensa, nossa, o culto hoje foi frio, não senti nada, não fiquei arrepiado. Por quê, meus irmãos? Porque muitas vezes a gente se restringe a esse templo, a gente acha que é só aqui, a gente não adora o Senhor na nossa casa, no nosso trabalho. Existe um teólogo do século XIX que disse, se não há fogo no culto, cabe a mim acendê-lo, de onde quer que eu esteja. Nenhuma pessoa fracassará em encontrar Deus no santuário se ela o trouxer consigo para ali. Como é fácil transferir a culpa por nossos corações frios para os nossos líderes religiosos ou para o templo no qual frequentamos. É ou não é? Portanto, meus irmãos, se você sentir falta de um culto mais avivado, traga você o fogo para o culto. Seja você a alma avivada que vai incendiar os seus irmãos. Que comece em cada um de nós a adoração sincera e verdadeira daqueles que adoram em espírito e em verdade. E aí,
Uhum. A gente sempre foca a periferia, o que é periférico, não o que é central. Então, no primeiro momento, ela entende que a água que Jesus tem para dar é algo que tem aplicação nesse momento da minha vida, agora, aqui e agora. Ou seja, eu tenho sede agora, então me dá essa água agora que eu posso Uhum. ter sede nesse momento que eu estou precisando. Então é aquela ideia da materialização da bênção de Deus. Tem que ser para agora, porque é agora que eu estou precisando. Tem que ser algo que eu possa ver, físico, para que eu possa crer. Né? Mas Jesus foca aqui no ponto essencial que é o arrependimento. A nossa relação com Deus começa pelo arrependimento. Uhum. Por isso que ele foca no ponto central que é o quê? Uma vida de pecado que ela está vivendo e ela precisa resolver isso. Quantas vezes a gente fica jogando a culpa, transferindo a culpa do nosso fracasso sempre para os outros, né? Para a pessoa, para a coisa, para o trabalho, para a família, para a esposa, para o marido, para os filhos, para os pais. A gente está sempre jogando a culpa para outra direção. Mas na verdade, a culpa é nossa, está dentro de nós, é o nosso Sim. pecado. Porque se nós consertarmos, não, buscarmos em Deus o conserto com essa situação que a gente vive, né, dessa escravidão ao pecado, tudo vai mudar. A Bíblia fala isso, Uhum. promete isso para nós. E o segundo ponto é que essa falta de compreensão de qual é o ponto central da nossa relação com Deus, a gente sempre quer expressar o nosso culto a Deus como uma coisa estereotipada. Né? É o templo, o lugar certo, a roupa certa, a entonação certa. Né? Os crentes, eles, sua grande maioria, eles têm até um dialeto próprio. Né? É um jeito de falar, sempre colocando jargões, né? Para mostrar que são mais espirituais. Então, ao invés de você chamar uma pessoa de irmão, ou chamar a pessoa pelo nome, você chama de varão, porque isso parece mais espiritual. Né? Então é sempre essa coisa de você querer colocar estereótipos para mostrar que você é religioso. Mas Jesus mostra aqui que isso não tem valor nenhum diante de Deus. Sim. Né? Por outro lado, a gente também precisa entender que nós sozinhos não somos igreja. Nós somos igreja quando nós nos unimos. Né? Então, quando Paulo fala que nós somos o templo do Espírito Santo, ele está falando no plural, não no singular. Está dizendo que nós, enquanto igreja que nos reunimos, nós somos o templo do Espírito Santo. Agora, eu sozinho não sou igreja. Nunca vou ser. Porque eu sozinho sou apenas uma parte da igreja. Sim. Eu sou igreja quando eu estou junto com os irmãos reunidos em nome de Cristo. Aí eu sou igreja. Né? Então, isso é bom, é importante porque senão a gente acaba extrapolando para o outro lado, né? E aí dando vazão ao pensamento dos desigrejados. Uhum. A igreja sou eu. Não, você não é igreja. Você só é igreja quando você está reunido com os outros membros do corpo. Sim. Né? É a mesma coisa que o dedinho pediu dizer, eu sou o corpo. Não, você não é corpo. Você é só uma parte do corpo. Então, só para colocar esse ponto de equilíbrio que a gente sempre tem que enfatizar. Uhum. Com certeza. Bom, então, dando sequência aí ao texto, depois de ouvir, né, toda essa questão da parte de Jesus e essa revelação de que Jesus, então, fala que chegou a hora de adorar em espírito e em verdade e tudo mais, ainda faltava uma coisa que aquela mulher precisava, que era ter a certeza de que aquele era o Messias. Afinal de contas, embora os samaritanos não crescem nos textos dos profetas, eles também aguardavam a vinda de um libertador, de um profeta maior, a qual eles chamavam de Tareb, né, que era conhecido entre eles como o restaurador, que foi profetizado, né, prometido por meio de Moisés em Deuteronômio 18:15, quando o texto vai dizer: o Senhor, o seu Deus, fará com que do meio de vocês, do meio de seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim, a ele vocês devem ouvir. Então, embora eles não crescem nos profetas, eles acreditavam que viria um profeta maior, ou um libertador, ou alguém que pudesse ali restaurar a comunhão do povo de Deus e tudo mais. Eles aguardavam esse que eles chamavam de o restaurador. Mas ela não pergunta para Jesus se ele era ou não o Messias. O que ela faz é declarar a sua esperança na vida de um libertador. Ela vai dizer aí no verso 25, depois que Jesus fala em relação ao lugar onde se deve adorar,
Os adoradores adoram em espírito e em verdade. A mulher vai dizer, então, ela respondeu, olha, eu sei que virá o Messias chamado Cristo, e quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Essa era uma crença muito forte entre os samaritanos, diferente dos judeus que tinham no Messias uma figura política, religiosa, até militar. Os samaritanos esperavam num profeta que se fosse definitivo, no qual nós lemos que foi prometido por meio de Moisés. Por isso, ela declara a sua esperança, a sua crença de que esse dia iria chegar. Ela vai dizer, olha, eu sei que vai chegar, eu sei que um dia virá o Messias chamado Cristo, e quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Ela declara essa esperança e crença de que esse dia chegará. E ela também faz isso para saber daquele judeu que estava na sua frente, quem ele era de fato. Ela declara essa esperança, ao que o texto nos indica, na expectativa de que houvesse um complemento da parte de Jesus para aquilo que ele estava declarando. Talvez que ele, como judeu, dissesse que eles também esperam, ou o que ele também espera, ou quem ele também espera. E em seguida vai acontecer uma das coisas mais curiosas e extravagantes daqui do Evangelho de João. Vai estar aí no verso 26, porque Jesus disse, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Eu sou o Messias. É interessante porque na conversa anterior, quando Jesus se reúne ali com o mestre da lei, com Nicodemos, que tinha tudo para ser um grande amigo de Jesus e para receber a revelação de Jesus, afinal de contas, ele era um grande mestre da lei, um homem influente. Em momento nenhum, Jesus se revela a ele como sendo o Messias. E olha que Nicodemos tentou, mas não conseguiu. E aí, Jesus escolhe se revelar como Messias para uma mulher samaritana. Porque, meus irmãos, não há limite para o amor e para a graça de Deus. Amém. O Espírito sopra onde quer. Isso é, embora a salvação venha do meio dos judeus, ela se estende e se revela a todos os povos. Cristo se revelou para aquela mulher e ela creu no Senhor. Dentre tantas pessoas, por alguma razão que a gente jamais vai entender, Cristo se revelou àquela mulher, assim como a gente nunca vai entender por que Cristo se revelou a mim e a você. Porque não há merecimento em nós, não há bondade em nós, não há boas atitudes ou boas obras, ou enfim, amor, ou seja lá o que for, coisas boas que habitam dentro de nós, que nos façam ser merecedores da presença do Senhor. É graça, meus irmãos, e é somente a graça. E quando a gente para tentar entender, a gente não consegue, porque os nossos pecados são muitos, e são muito superiores a tudo que a gente puder fazer de bom. Mas por algum motivo, Cristo se revelou a mim e a você, assim como ele se revelou àquela mulher. E aí, nesse meio tempo, quando pensou que aquela mulher já estava ali, maravilhada por tudo que estava acontecendo, porque o decorrer do texto vai nos mostrar que ela se maravilhou com aquela conversa. Nesse meio tempo, então, vai dizer aí os versos 27 e 30 que naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou, o que você está querendo? Ou por que o Senhor está falando com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo, venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Então, os discípulos que tinham ido lá comprar alguma coisa para Jesus comer, eles voltam e se deparam com aquela cena bizarra. Jesus conversando com uma mulher samaritana. O texto diz que os discípulos se admiraram, mas a tradução original, o melhor termo seria que os discípulos se surpreenderam. E essa surpresa dos discípulos, ao ver aquela cena, reflete justamente o que a gente falou anteriormente. Se aquela fosse apenas uma mulher, isso já seria muito estranho, mas além disso, era uma mulher samaritana, o que com certeza causou naqueles discípulos uma estranheza enorme. E é engraçado que, embora os discípulos não tenham externado, né, o sentimento deles, não tenham perguntado nada, João ele se ocupa aqui de dizer o que se passou na cabeça deles. Né? Ele vai dizer, olha, os discípulos, nenhum deles perguntou, mas nenhum deles perguntou o que você está querendo ou por que o Senhor está falando com uma mulher.
Mas se ele colocou isso aqui, significa que eles pensaram. Ninguém perguntou, mas todo mundo pensou. O que Jesus está fazendo? Né? Agora não é possível. Já conversou com o fariseu, que é nosso inimigo, agora está conversando com a mulher samaritana. Onde é que isso vai dar? Mas o Espírito sopra onde quer. E o que aconteceu com aquela mulher, afinal de contas? Ela deixou o seu cântaro e foi para a cidade dando testemunho do que tinha acontecido. Certamente, no momento em que ela saiu de casa para buscar água do poço naquele dia, ela jamais imaginou que a partir daquele dia tudo seria diferente. Saindo ali, à luz do sol do meio-dia, mal sabia ela que aquela luz se tornaria fraca diante da luz que seria revelada a ela. A verdadeira luz que foi revelada aos homens, que foi dada aos homens, Cristo Jesus nosso Senhor, brilhou muito mais do que o sol do meio-dia na vida daquela mulher. Sem querer ser notada, saindo escondida, por estar vivendo de modo desprezível, foi notada pelo Cristo, Filho de Deus, e recebeu da parte de Cristo a revelação de que Ele é o Messias. Aquela mulher que sequer tem o seu nome citado, que não era digna de andar na companhia de outras mulheres, foi agraciada em se encontrar na presença dos reis e do Senhor dos senhores. Interessante que eu gosto dessas coisas porque quando alguém não é nomeado na Bíblia, isso demonstra que não que a pessoa não é importante, mas que o nome da pessoa, a identidade dela é o menos importante. O mais importante aqui, meus irmãos, não é a mulher. O mais importante aqui é a graça de Deus. E como ela alcança aqueles a quem Ele quer, e como Ele não tem restrições, como Deus, e como o Espírito de Deus sopra onde quer. E João, então, deixa claro aqui, ele faz questão de deixar claro que quando a mulher estava indo embora, ela deixou o seu cântaro para trás. Ele poderia omitir esse fato, mas ele colocou aqui porque isso é importante. Porque aquela mulher já não tinha mais sede. Ela foi saciada com a água viva. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. A vida daquela mulher samaritana foi completamente mudada. Essa euforia com que ela espalha a boa nova, né? O texto vai dizer que ela deixou o seu cântaro e foi para a cidade dizendo, olha, venham comigo ver um homem que está aqui, me disse tudo que eu tenho feito. Venham ver, será que ele não é o Cristo? Olha a diferença daquela mulher que saiu para buscar água sozinha, tímida ali, né? Buscando não ser vista por ninguém. Agora ela ignora esse fato. Ela ignora o seu cântaro, que era a sua única companhia. E agora ela vai declarar o seu amor por aquele profeta que disse tudo que ela estava fazendo, que ofereceu para ela a água da vida. Lá no verso 39, um versículo que está fora aqui da nossa porção de hoje, mas que faz parte do nosso contexto, o verso 39 vai dizer que muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus. Por quê? Por causa do testemunho da mulher samaritana. Porque, meus irmãos, quando Cristo invade nossas vidas, a gente não consegue ficar quieto. Quando Cristo nos encontra e quando nós somos encontrados por Ele, todo o resto parece bobagem. Até as nossas maiores necessidades, como beber água, fica para trás, assim como ela deixou o cântaro para trás. Porque a gente percebe que o que importa dessa vida é fazer conhecido o nome do Senhor, para que Ele possa saciar a sede de outras pessoas, assim como Ele saciou a nossa. A hora predita por Jesus, em que os adoradores adorariam em espírito e verdade, já tinha chegado. Já chegou. É uma promessa feita que dizia respeito à obra redentora de Cristo. O templo, isso é, o corpo de Jesus, foi destruído, mas em 3 dias ele foi refeito. Amém. Cristo ressuscitou, assim como ele disse que aconteceria. E agora não só judeus, mas homens e mulheres de todas as tribos, povos, raças, línguas e nações foram compradas mediante o sangue de Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus. Apocalipse vai dizer, bendito seja o Cordeiro que comprou, que resgatou para si homens e mulheres de todas as tribos, povos, raças, línguas e nações. Não só mais judeus, mas todos nós, cada um de nós, judeus e gentios,
podemos pertencer à família de Deus. Amém. Por isso, na visão do próprio João, lá em Apocalipse, quando ele escreve o livro de Apocalipse, ao contemplar a Nova Jerusalém e o paraíso, ele vai dizer em relação à visão que ele tem: eu não vi no santuário, eu não vi nenhum santuário na cidade, porque o santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro que se assenta no alto e sublime trono. Meus irmãos, Deus é o nosso templo, Cristo é o nosso santuário, a nossa adoração deve estar focada nele e não no espaço físico. Como o pastor já falou aqui, como eu também já coloquei, isso não significa que a gente tem que fazer menos da igreja, ou que a igreja não é importante, não é isso. A palavra do Senhor nos orienta a buscar o Senhor juntos, em unidade, nós somos o corpo de Cristo, mas o nosso objetivo não é o templo, o nosso objetivo é o Senhor. Amém. Nós não adoramos o Senhor aqui porque cremos que Ele só está aqui, nós adoramos Ele aqui porque entendemos que quando estamos juntos, nós formamos então o corpo de Cristo, que é a sua igreja. E hoje, meus irmãos, Cristo também oferece essa água para cada um de nós, para que possamos ser plenamente saciados por ela. Nós estamos, à véspera de um novo ano, amanhã um novo ano se inicia. E como a gente fala aqui, a gente sabe que é apenas uma data que vai virar e que, de modo prático, isso não significa nada, mas é uma excelente oportunidade para que a gente possa refletir sobre aonde a gente tem saciado nossa sede. Embora a maioria de nós, se não todos, já tenhamos sido alcançados pela graça de Deus, já temos experimentado da água da vida, muitas vezes, meus irmãos, a gente é saciado, mas a gente não larga o nosso cântaro está no nosso colo, e a gente não quer largar ele, porque a gente quer voltar várias e várias vezes às fontes humanas, às fontes de prazeres humanos. Muitas vezes a gente ainda tem o foco nas coisas terrenas que saciam a nossa sede imediata, mas que na maioria das vezes ela cumpre o efeito da água salgada. A gente bebe, e quanto mais a gente bebe, mais a gente quer beber, porque a sede só vai aumentando. E a gente poderia fazer aqui uma reflexão à luz desse texto, que é: onde que a gente buscou saciar nossa sede nesse ano? Quantas vezes nós recorremos até a presença do Senhor para que Ele pudesse preencher nossa vida e nos satisfazer com o seu Espírito, com a sua presença? Quantas vezes a gente fez isso na presença do Senhor e quantas vezes a gente fez isso em outras coisas, em outros lugares? Reflita quantas vezes nesse ano você esteve na presença do Senhor e quantas vezes você esteve fazendo outra coisa que você julgou ser mais importante. Talvez se Jesus viesse no nosso contexto de hoje, o diálogo com aquela mulher seria talvez improvável, porque no momento em que ela chegasse no posto, a primeira coisa que ela ia fazer ia ser puxar o telefone, e enquanto vai enchendo o balde, ela vai ali rolando seu vídeo no Instagram. A gente não tem nem tempo para o tédio mais hoje em dia, meus irmãos. A gente não consegue ficar sem fazer nada. A gente para, a gente tem que estar com o telefone na mão. A gente vai no banheiro, tem que estar com o telefone na mão. A gente está dirigindo, tem que estar com o telefone na mão. Meus irmãos, a nossa sede não pode ser saciada pelo nosso telefone. O nosso objetivo, meus irmãos, deve ser buscar o Senhor em todo momento, adorar o Senhor onde quer que estejamos. O seu casamento não pode saciar a sua sede, porque o seu marido não é Deus, a sua esposa não é Deus. Aquela mulher estava no seu 5º casamento e ela continuava buscando alguma coisa que ela só conseguiu encontrar na pessoa de Cristo. A sua vida profissional não pode saciar a sua sede, nem o seu dinheiro, nem as suas amizades, nem os seus hobbies, nem o lazer, nem os seus filhos. Só há uma água que pode dar a plenitude das nossas almas, que é a água da vida, que procede de uma única fonte, Jesus Cristo, nosso Senhor, que oferece essas águas purificadoras. E por isso que eu disse que eu tenho refletido sobre isso, porque eu tenho pensado muito nisso. Onde eu tenho buscado a minha água, onde eu tenho procurado saciar a minha sede. Meus irmãos, talvez seja o momento de deixar o cântaro para trás, porque nada nesse mundo faz sentido se não tiver a pessoa de Cristo. Muitas vezes a gente não entende por que nosso casamento está mal, por que a nossa relação com nossos filhos está mal, por que o nosso trabalho não progride. Muitas vezes a gente não entende por que as coisas da nossa vida estão num rumo errado. Mas a resposta é simples, meus irmãos, porque a gente está buscando saciar a nossa sede no lugar errado. E sabe o que acontece?
Aí quando o casamento vai mal, o que acontece? A gente procura, então, relacionamentos extraconjugais, porque nossa esposa, nosso marido já não nos satisfazem mais. Quando nossas amizades não nos satisfazem mais, o que a gente faz? A gente joga de escanteio e procura novos amigos. E é assim que a gente vai vivendo nossa vida, porque quando a gente não está mais saciado, a gente procura se saciar na fonte errada. A gente busca um pecado, a gente busca fazer uma coisa errada, a gente busca ali um conforto ou um prazer imediato, porque afinal de contas a vida está muito difícil. Então não faz mal nenhum, depois de um dia de trabalho, eu assistir um filme pornográfico para me saciar, afinal de contas eu tenho passado por dias muito estressantes. Não faz mal nenhum eu visitar uma pessoa e ficar ali falando mal dos outros depois de um dia cansativo, afinal de contas ninguém tem nada a ver com isso, ninguém está ouvindo mesmo. Meus irmãos, isso não vai saciar a tua sede. Só quem pode saciar a nossa sede é o Senhor. Depois de um dia de trabalho cansativo, o nosso lugar não é em outro lugar, senão de joelhos na presença de Deus. Porque Ele pode nos saciar, irmãos. Mesmo que Cristo tenha nos dado a vida eterna, quantas vezes a gente vira as costas para Ele e bebe de outras fontes, bebe de outras águas. Portanto, a única aplicação, e parece óbvia nessa manhã, é busque saciar a sua sede na presença do Senhor. Todos nós temos sede, irmãos. A grande questão é saber aonde temos saciado essa sede. A grande questão é saber que águas nós temos bebido. O meu desejo é que você deixe em 2023 o seu cântaro para trás e entre em 2024 com a disposição vívida e clara de saciar a sua sede no Senhor. Que o seu 2024 seja marcado como um ano em que você teve a sua sede completamente saciada pela pessoa de Cristo Jesus. E que ao chegar no final do próximo ano, você possa dizer, olha, esse ano foi um ano que valeu muito a pena, não porque você conquistou coisas, não porque você conquistou, você aumentou ali as suas finanças ou qualquer coisa do tipo, mas porque você teve a sua sede saciada em Cristo Jesus. E para isso, meus irmãos, a gente precisa da convicção de pecados. A gente precisa chamar o nosso pecado pelo nome. A gente precisa dizer, Senhor, eu tenho errado nisso, nisso e nisso. Eu tenho buscado o prazer e buscado me saciar em coisas que não são o Senhor. E se você não tem convicção dos seus pecados, clame ao Senhor para que Ele possa te convencer dos seus pecados, porque algum pecado você tem. E dessa maneira, meus irmãos, após ser tocado pelo Senhor, que a gente possa ter a mesma atitude dessa mulher, que a gente deixe o cântaro para trás, a gente faça conhecido o nome do Senhor. Que a gente possa dizer para outras pessoas, olha, venha ver o que o Senhor fez na minha vida, venha ver como eu sou feliz na presença do Senhor. E assim, vivendo dessa maneira, meus irmãos, não importa o que o ano novo vai trazer, porque a gente sabe que a pessoa de Cristo a gente sempre vai ter conosco. Não importa se vai trazer doença, fome, se vai trazer miséria, fartura, ou seja lá o que for, porque nós temos a presença do Senhor dentro de cada um de nós. Porque nós temos a água viva que jorra sem cessar dentro de cada um de nós. Que nosso ano seja marcado por isso, meus irmãos. Por saciar nossa sede na pessoa de Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nos colocamos mais uma vez diante da Tua presença. Primeiro te agradecendo porque um dia o Senhor nos encontrou e o Senhor não levou em consideração o estado em que nos encontrávamos, e nem a nossa origem, nem a nossa raça, nem a nossa etnia, porque o Teu Espírito sopra onde quer, e um dia Ele soprou em nossas vidas. Te louvamos, Senhor, por essa graça que não mede esforços para salvar aqueles que são Teus. Te louvamos, Senhor, por essa graça que vai até lugares inusitados para resgatar aqueles que fazem parte do Teu povo. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor não usa métodos e preconceitos humanos para salvar aqueles que são Seus, mas o Senhor faz isso aonde o Senhor quer. E um dia o Senhor encontrou a mim e meus irmãos que estão aqui presentes e fomos saciados no Senhor. Mas, Senhor, o pecado faz parte da nossa natureza e quantas vezes, mesmo já recebendo a revelação do Senhor, que o Senhor é o Cristo, quantas vezes nós voltamos ao poço e queremos saciar nossa sede com aquilo que não é o Senhor. Portanto, te pedimos que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós,
Que o Senhor abra nossos olhos para que possamos enxergar aquilo que temos feito nas nossas vidas, Senhor. Porque uma vida que é vivida fora da Tua presença, distante do Senhor, ela é uma vida que não vale a pena. Ela é uma vida que é vivida, Senhor, de maneira superficial, leviana e é desperdiçada, porque a verdadeira vida encontramos no Senhor. O verdadeiro prazer encontramos no Senhor. A verdadeira água encontramos na Tua presença, porque o Senhor é a água da vida. Portanto, Senhor, ao entrar nesse novo ano, que o Senhor possa saciar a sede dos nossos corações, que não haja em nós, Senhor, nenhuma expectativa demasiada em outras coisas, senão no Senhor. Que o Senhor seja a nossa única fonte de esperança, de satisfação, que possamos olhar para o Senhor e buscar no Senhor um ano na Tua presença, um ano novo, Senhor, cheio da Tua presença, cheio do Teu Espírito Santo em nossas vidas, de maneira, Senhor, que ao ser cheios possamos transbordar do Senhor e fazer conhecido, Pai, o Teu nome onde quer que estejamos. Nos ensine, Senhor, que o lugar para te adorar é onde quer que estejamos, Senhor. É na nossa casa, é no nosso trabalho, é na comunhão com nossos irmãos, porque o Senhor é Espírito, o Senhor habita em todos os lugares. E assim o Senhor nos acompanha e está conosco, Deus. Por isso, é essa segurança de que o Senhor está conosco a todo momento que nos faz perceber, Pai, o quão pecadores nós somos ao querer saciar nossa sede em outras coisas, porque aonde existem outras coisas, existe também o Senhor, porque o Senhor está em todo lugar. Então, que o Senhor seja a primazia das nossas vidas, que o Senhor seja o primeiro e o último, que o Senhor seja tudo em nós, Senhor, para que possamos, Senhor, sendo cheios de Ti, viver, Senhor, bem, seja qual for a condição em que estivermos. Sobra, Pai, o Teu Espírito nessa igreja. Vem saciar, Senhor, a sede de nossos corações como parte do Teu povo. E que possamos, Senhor, ver dias nessa igreja de maior mover do Teu Espírito Santo. Que possamos ver dias mais avivados, Senhor, nessa igreja, onde cada membro individualmente possa buscar o Senhor no seu íntimo, possa buscar ser satisfeito no Senhor, para que quando estivermos juntos, Pai, possamos todos sentir o Teu Espírito no nosso meio, agindo, Senhor, em cada um de nós, para que possamos, Senhor, ser também trabalhados e movidos pela Tua presença a fazer a Tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. É o que te pedimos, Pai. Amém. Amém. Graças a Deus.